Alicerçados sobre a rocha ou sobre a areia? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, 46 a 49. Precisamos vistoriar as nossas casas espirituais. O texto lido faz parte do Sermão do Monte, e aqui Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para a necessidade de estar em obediência. Chamá-lo de Senhor implica em dar a ele o senhorio das nossas vidas. Jesus usa aqui a ilustração da casa bem alicerçada para ensinar a respeito da casa espiritual que, mesmo sujeita a reveses, se mantém de pé. Aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece é o construtor prudente. Casas bem alicerçadas são resistentes. São construções sólidas com fundamentos profundos. São as edificações espirituais daqueles que confiam nele e lhe obedecem, apesar de todos os pesares. Ouvir a palavra de Deus e negligenciá-la é arranjar uma grande encrenca. Somos comparados a uma construção, resta saber que tipo de construção. Os dias em que vivemos demandam fé e obediência, talvez mais que em qualquer outra época. A vinda de Cristo se avizinha, precisamos estar bem firmados. São muitas as enchentes, os vendavais e toda sorte de adversidades que se levantam contra nós, sem contar com os bate-estacas das construções vizinhas da vida que nos surpreendem a cada momento, nos fazendo estremecer. Tudo concorre para nos fazer esmorecer na fé. O nosso alicerce precisa estar bem fundamentado sobre a rocha que é o próprio Cristo. O Senhor começa o texto com uma pergunta que nos faz parar para pensar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Reflitamos sobre como lhe responderemos. Aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece é um construtor imprudente. Lemos a palavra, decoramos versículos, mas rejeitamos a sua prática. É como se comêssemos cardápios e esperássemos ser nutridos, como disse certo ministro da palavra. Temos ouvido a palavra e apenas garimpamos versículos que respaldem os nossos desejos carnais, rejeitando aqueles que pressupõem consertos e mudanças efetivas. Queremos a bênção ou as bênçãos, mas não o compromisso com o abençoador. Chamar Jesus de Senhor significa que Ele tem o senhorio de nossa vida, significa que Ele requer obediência e fé. A letra do velho hino diz: quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. O que aconteceu com esses? Creio que fizeram uma péssima edificação. Suas casas não tinham alicerces profundos, eram edificações na areia. Poderiam até ser belas por fora, mas a estrutura era frágil. Seus construtores não cavaram profunda vala para encontrar a rocha e ali edificar a sua casa. Quando os rios transbordam, quando os ventos açoitam e as tempestades descem com a sua fúria, arrastam o que não tem base sólida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos intempéries. Sabemos que elas passam, resta saber o que ficará de pé. O coração anda triste com tudo que tenho visto e ouvido, sobretudo no meio dos que se dizem cristãos. Quanta fragilidade nas construções espirituais, misericórdia. Anseio pela vinda do Cristo, mas quando ele vier, porventura achará fé na terra? O que ele encontrará de pé? Que paremos para vistoriar a nossa construção espiritual, ainda dá tempo de fazermos os consertos necessários. Que possamos buscar a profundidade dessa rocha eterna. Deixemos de transitar e edificar na superficialidade. Que o Senhor nos fortaleça, ajude e sustente. Em nome de Jesus. Amém.